Dragão autêntico, com análise ao Moreirense Futebol Clube do Porto, jogo da terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, derrota por 1-0, Porto está eliminado da Taça da Liga e de mais um troféu, consequentemente, depois de também ter sido eliminado da Taça de Portugal. E é precisamente aqui que eu começo esta análise, precisamente depois de sabermos isso, que este troféu ganhou outra importância, não é? Que já tínhamos uma competição perdida, e do Nuno Espírito Santo saber isso. É inadmissível, na minha opinião, o Nuno ter apresentado a equipa que apresentou, que foi o primeiro sinal de que o Porto até parece estar-se a borrifar para isto. Novamente jogar com um corpo estranho à equipa, até foram dois, mas este é claramente um corpo estranho, que é o de Poitre, que, como já disse, e atenção, o jogador não tem culpa. No jogo com o Feirense já se viu, é insistir em algo que não resulta, não funciona, porque o de Poitre não é jogador para jogo apoiado, não é jogador para tabelinhas, não é jogador de apoios, nem de recuar, nem de jogar de costas para a baliza, é sim jogador com jogo exterior, com cruzamentos e com médios alas puros a meter-lhe bolas para a cabeça. É esse típico avançado, não sei o que é que se está aqui a inventar e a tentar descobrir. Depois insisti com o Herrera, que novamente esteve errático, fartou-se de falhar passes e reduziu a fluidez de jogo do Porto, porque a bola praticamente sempre que vai ao Herrera, neste caso iria para o Moreirense. Até aqui novidade nenhuma, mas o Nuno continuou a insistir com isto. Só o facto de não se ter entrado com a equipa principal, como nós falámos na antevisão, foi um sinal de desprezo e de desleixo com esta competição, para mim. E ganhou-se o quê com isto? O que é que o Porto ganha? Eu nunca percebi o que é que o Porto ganha em desprezar esta competição. O que é que o Porto ganhou neste caso? A equipa saiu humilhada, destruída, após duas expulsões do Danilo e do Brahim. A equipa estava um pouco de cabeça perdida. Estas duas exibições do Futebol Clube do Porto, esta e a do Moreirense, deitam por terra todo o esforço que o Porto fez. Contra o Feirense, desculpa. Esta e contra o Feirense. Esta e contra o Feirense, peço desculpa. Deitam por terra todo o esforço que o Porto fez após aquela série de empates que o Porto teve e que foi quebrada a tanto custo, após tanto querer e tanta luta, com aquele gol incrível do Rui Pedro no último minuto contra o Braga. Hoje foi, peço desculpa pela expressão, cuspir em cima disso, e foi desonrar esse esforço com a vergonha que este jogo foi. O Porto jogou muito, muito pouco. Dragão 27. A primeira parte do Porto foi uma primeira parte avassaladora. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente da tua. Estou inteiramente de acordo relativamente à questão do plantel da equipa, da constituição da equipa. Não concordo com a constituição da equipa. E acho que devíamos ter um avançado móvel. E esse avançado só podia ser o Rui Pedro, até porque, obviamente, no futuro, não jogando o André Silva, o único jogador que pode jogar neste sistema que o Nuno quer, claro, neste 4-1-3-2, terá que ser um avançado móvel que joga ao lado do Diogo Jota, que só poderá ser o Rui Pedro, mais nenhum. Portanto, mal na opção do Nuno Espírito Santo. Mas a primeira parte do Porto foi avassaladora. E apesar de alguns constrangimentos da constituição da equipa e de pouca profundidade que a equipa conseguia, mesmo assim a equipa conseguiu 5 ou 6 oportunidades claras de golo e foi um domínio avassalador de 77% de posse de bola. Acho que a primeira parte do Moreirense Porto foi talvez uma das melhores, um dos melhores momentos da época do Futebol Clube do Porto. Não concordo. Eu acho que sim. É a minha opinião. Acho que sim. Agora, há aqui um jogador que está perfeitamente a mais... nem digo na equipa, digo no plantel. Não tenho nada contra a pessoa, repito isto porque não tenho mesmo. Mas é um jogador errático, um jogador que de minuto para minuto desce a sua qualidade de jogo, faz passos errados, perde recepções, que é de facto o Herrera, e que começa a ser um jogador a menos. O que valia ao Porto na primeira parte é que, apesar de tudo, faltava o Herrera, mas ainda tinha 3 médios. Eu já agora, em relação à primeira parte, apesar de tudo, eu também acho que foi controlada e dominada pelo Porto, uma boa troca de bola, alguma criação de oportunidades, sem dúvida, mas acho que, apesar de tudo, a um ritmo baixo, uma atitude pouco intensa, sobretudo tendo em conta que o Porto tinha que entrar para tentar até uma goleada, ou pelo menos 2-0, 3-0. Não, foi com o ar que a coisa se resolve mais tarde ou mais cedo, mas isso obviamente não aconteceu. Não estou de acordo que tenha sido dos melhores momentos, porque não vi aquela atitude nem aquela raça que já vi noutros jogos. Mas atenção. A ideia do Nuno aqui confirmou-se completamente.
Só que ele não tinha jogadores para a sua ideia. Exatamente, é porque isso que eu ele conseguiu de facto pôr o Moreirense não nos últimos 30 metros, foi nos últimos 20. Certo, sim, o Moreirense teve uma outra oportunidade, mas de facto é isso, é que ele nem conseguia com a equipa que apresentou. Que nós falámos aqui, mais uma vez digo, na antevisão, que devia jogar a equipa habitualmente titular, à exceção do Casillas e, claro, do André Silva porque estava lesionado, mas a jogar de facto teria de ser o Rui Pedro. Deixa-me só, por favor, concluir agora o meu raciocínio relativamente à primeira parte. Considero que de facto há aqui um jogador a mais, é o pior jogador do meio campo e é aquele que tem tido mais oportunidades, que é o Herrera. É o pior jogador do plantel do meio campo do Porto. Depois, um jogador que não encaixa neste futebol todo é o de Poate, foi o que tu disseste e eu estou inteiramente de acordo. Sim, ele, coitado, e acho que não tem culpa. Depois, fazendo um bocadinho a ponto para a segunda parte. O que é que aconteceu na segunda parte? Na segunda parte, curiosamente, o Porto, mesmo antes de sofrer o golo, entrou parece que apático, assim um bocado desligado do jogo, uma sensação estranha, parece que estava ali qualquer coisa que se passou, que anestesiou os jogadores e sofre o golo. E depois há as questões da arbitragem, que, atenção, as questões da arbitragem surgiram muito mais tarde e numa fase em que o Porto até dava sinais de já nem poder chegar lá. Portanto, não podem ser desculpas. E quando o Nuno Espírito Santo, na conferência de imprensa, diz que não pode o futebol do Porto, os jogadores do Porto, estarem dependentes das más decisões, estou inteiramente de acordo. E é por isso que eu me insurjo completamente contra o Nuno Espírito Santo, neste caso, pelas suas opções, pela incapacidade de motivar os jogadores para este jogo e, para além disso, da própria atitude de alguns jogadores. Houve alguns que jogaram, fizeram um bocadinho das fraquezas das forças. Em conclusão, segunda parte, com uma entrada apática, sofre-se um golo que inexplicavelmente abala a equipa. Tem havido, ou houve antes do jogo do Feirense, um crescimento técnico e tático da equipa, embora mostrando algumas fragilidades, mas estava a haver esse crescimento, mas não está a haver crescimento emocional. Isto cabe à equipa técnica e cabe ao treinador. De facto, a gente tem aqui... O resto do jogo foi um jogo perfeitamente medíocre. Após o golo foi um jogo medíocre. Muito fraco. Eu, de facto, também que tenho estado e defendido o treinador, aqui critico claramente, porque espatifou completamente um ela que a equipa vinha a criar, porque esta equipa do Porto dificilmente ganharia hoje com estes intérpretes e, sobretudo, ganharia por mais do que um golo, que eu volto a referir, porque estava também a competir para os golos com o Belenenses. Por acaso o Belenenses empatou, julgo eu, 2-2, mas podia ter ganho e o Porto, quer dizer, estava à espera de ganhar só 1-0 e a coisa resolvia-se magicamente. De facto, a segunda parte ainda se entrou pior. Entrou-se com uma atitude ainda mais explícita. Eu pergunto-me é que isto é possível. A equipa ainda a precisar de ganhar vem com uma atitude pior e deixa-se sofrer por aquele gol que é muito mau. É muito mau mesmo. Não se mexe na equipa ao intervalo. Este é outro erro. Eu também ia dizer isso. Que se porventura o Nuno Espírito Santo tivesse logo mexido, isso era dar um sinal que ia haver, que tinha que haver uma mudança no jogo. Não é? E esse sinal não foi dado. E, portanto, parece que as coisas até estavam bem, que alguma coisa... E o Porto não jogou mal. Eu afirmei na primeira parte, pode dizer isso, na segunda mas tinha que entrar ainda com uma atitude de vontade redobrada, não é? Claramente o Porto não iria marcar nem produzir futebol para criar situações claras de finalização, mantendo a equipa da primeira parte. Depois meter o Jota e o Corona mais tarde é já um bocado no desespero. É uma decisão altamente reativa e não proativa do treinador, e já não iria conseguir absolutamente nada porque o Porto esfrangalhou-se completamente. Quanto à arbitragem, sim, temos razões de queixa mais uma vez. É um vermelho que de facto vai ficar para a história porque é ridículo. Mais um penalti, mas eu não vou mesmo entrar por aí, sobre o André aqui na primeira parte, mas eu não vou mesmo por aí porque para mim a culpa é absolutamente do Porto. Quer dizer, este grupo, entrar como entramos, a precisar do resultado que precisamos, com jogadores pouco capazes, que nem titulares têm sido, e depois não mexer ao intervalo a precisar de ganhar, e por vários golos, é ridículo. A equipa na segunda parte não jogou nada.
Nuno Espírito Santo, nada, isto foi zero, isto foi vergonhoso. Eu teria vergonha de jogar tão pouco. Este jogo fez-me lembrar o Porto do ano passado, que tanto ganhava como perdia como empatava. É o sabor do vento, era um bocado o que calhava. E este jogo foi um bocado isso, porque nos deixámos estar a essa mercê. E isso foi vergonhoso. Isto não foi nada a ser Porto, não foi nada contra tudo e contra todos. Isto foi contra nós, isto foi o Porto hoje cometeu suicídio. Muito mal, e isto passa para o campeonato e esta crise vai acabar por ter influência proximamente no campeonato. Eu não tenho dúvidas, infelizmente, disso. Oxalá que não, mas não tenho dúvidas. A equipa foi pouco consistente, jogou pouco futebol. Na primeira parte, apesar de ter sido melhorzinha, só o Brahim é que tentava furar e fazer a diferença com iniciativas individuais e mais tarde na segunda parte o Corona, mas tem de haver outra dinâmica coletiva, não podemos estar nesta pasmaceira nem à espera que o gol caia do céu. Mas volto a dizer, com os intérpretes hoje escolhidos pelo Nuno, era complicado fazer melhor, porque tinha dois corpos estranhos à equipa. Para mim, perdemos completamente por culpa própria. Ficar em terceiro neste grupo, não me atirem areia para os olhos hoje. Eu que tenho sido muito crítico da arbitragem, não consigo perdoar esta, e é uma mágoa que eu tenho muito grande. Custou muito mais esta eliminação hoje do que a Taça de Portugal. Pronto, a bem ou a mal é um jogo. Isto foram 3 jogos muito maus, sem atitude, e eu queria ganhar esta taça porque eu e aqui o Dragão 27 também somos calhados poucos que queremos ganhar esta taça, porque é uma taça. Eu quero que o Porto ganhe as taças todas. Eu quero lá saber que esta taça politicamente não interessa a ninguém. Não quero saber. É uma taça, é para ganhar a todos 5-0. E não se fez isso, foi uma vergonha. Esta eliminatória é uma vergonha, e é aqui o meu cartão amarelo ao Nuno Espírito Santo. Sim, também é um cartão amarelo quase alaranjado, infelizmente. Eu acho que, para além de se perder mais uma competição, a única competição que o Futebol Clube do Porto ainda pode ganhar será o campeonato, porque a Liga dos Campeões, sim, não sejamos ingênuos, claro será muito difícil conquistá-la, como é óbvio, ainda mais com estas oscilações de comportamento, mas o Futebol Clube do Porto destes 2 jogos sai quase destroçado. É isso. É inacreditável. Eu até acredito que a equipa queira crescer e queira ganhar alma num próximo jogo. Mas isto deixou marcas. Claro que sim. Inclusive, aquilo que nós falámos na antevisão deste jogo, que faria todo sentido que este jogo fosse um jogo, com todo o respeito pelo Moreirense, mas fosse um jogo de ensaio já para o campeonato, de regresso à competição do campeonato, com a tal equipa mais oleada. Exatamente. Essa equipa de onde é que está? Não está. Nem vai ter o Danilo. Não vai ter o Brahim, possivelmente, também. Já vai partir para a CAN, e mesmo que não partisse, também foi expulso, não é? Também foi expulso. Sim, é o que eu digo, isto vai ter consequências, infelizmente, no campeonato. Eu acho que isto, para mim, foi o destruído da época, este jogo. Infelizmente, oxalá que me engane, e eu continuo a acreditar que o Porto, se for Porto, consegue, tem que ganhar os jogos todos, mas e ao contrário do que muitas vezes se diz, que, por exemplo, foi até um erro, já agora para falar de uma equipa adversária do ano passado do Sporting, só se concentrou no campeonato. Uma equipa grande não se concentra só numa competição, concentra-se em todas. E como está a ganhar em todas, cada vez tem mais confiança e vai mesmo ganhar todas. Exatamente. Não é? Portanto, ou mesmo pode não ganhar uma, mas ganha lá. Agora, assim, não está a perder lá. Está tudo o que foi botar por terra tudo aquilo que tanto esforço foi necessário para conseguir. Houve vitórias arrancadas a ferro, mas de facto com muita determinação. Sim, e se nós estávamos com a equipa depois daqueles 0-0 todos, que de facto com muito azar, muita arbitragem, algum bruxedo, entre aspas, hoje temos que ser muito críticos e de facto manifestar aqui o nosso voto de protesto, porque isto foi vergonhoso, isto não foi Porto, não foi nada, e o Porto só se pode queixar de si, desculpem, mas 3 jogos vir com a arbitragem hoje, não é vergonha, apesar de ter sido também vergonhosa mais uma vez, mas hoje o Porto tem toda a culpa. Está assim feita esta análise, então. Comentem connosco o momento da equipa, o que é que acharam, que consequências é que isto vai ter.
Obrigado a todos os que têm subscrito o nosso canal. Não se esqueçam de subscrever se gostam. Aproveitem para ver a nossa reflexão de 2016, do que tem sido esta temporada. E partilhem com os vossos amigos para aumentar a nossa comunidade. Façam E like. que a nação portista não se deixe derrotar. Claro que não. Uma equipa pode estar derrotada, mas a nação portista nunca se deixa derrotar. E tem que empurrar essa equipa e obrigar essa equipa a saber o que é ser Porto realmente. Fiquem connosco, obrigado e até breve.